Bom dia. Caio, preciso falar com você. Você está aí online? Caio? Deixa eu te perguntar, você já fez as atividades da semana 3 da semana 4? Da semana 4, falta enviar. Esqueci de enviar. Tem que fazer. Ontem eu entrei, eu não vi nota sua na semana 3, semana 4. Eu já fechei as notas. Então você precisa entrar lá para fazer, tá? Porque eu preciso fechar a sua nota. Tá bom? Não esquece. Eu já do pessoal que já fez tudo, eu já coloquei a nota lá no portal, no Galileu já, tá bom? A média das 3 semanas. E aí quem não fez... Foi? Oi? A minha foi? Ana Luísa foi. A minha foi, Sora? Maria Clara foi. A minha foi, né, Sora? Sim. O que não foi ainda, João Pedro Pires, ele tá aí? Tô, Sora. Oi, Sora. João Pedro, você não fez as atividades? Não tem nenhuma nota sua lá? Eu acho que falta só enviar, porque a internet daqui do meu sítio, ela tá caindo muito. Tá, então depois você tenta enviar, porque eu já fechei as notas, tá? E aí vai fechar o portal lá essa Vou enviar semana, agora, tá bom, Sora? e aí você não consegue. Tá bom. Tá. Maria Fernanda tá aí Sora. também? Oi. O Caio falou que ele já mandou. Não, eu vou enviar agora. Ah, tá. Então, porque ontem eu entrei, essas pessoas não tava a nota lá, então eu fechei de quem tinha lá as notas, tá? A Maria Fernanda tá aí, ela tem que também fazer a semana 4. A Pietra Cassu também, Pietra Freitas, ela também precisa fazer a semana 4 que ela não fez. Então, pessoal, depois vocês entram lá e me envia para eu poder fechar a nota de vocês, tá? Já fechou a nota? Já tá lá no portal Galileu de quem já fez todas. Eu já fiz a média das 3 semanas e coloquei lá. Vermelho? A nota é média das 3 semanas, tá? Depois vocês olham lá. Vocês vão ver lá, atividade 1, tá? Mas é a média das 3 semanas. Depois a atividade 2 vai ser a média das próximas 3 semanas. E a atividade 3 das outras semanas seguintes, tá? E aí, vou fazer uma média com essas 3 notas de vocês que estiverem lá depois, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou deixar vocês... Já saiu a média. Das 3 primeiras semanas, sim. De quem fez e de quem já tá tudo feitinho lá no Moodle, eu já coloquei no Galileu. Tá bom? Entendido? Entendido. Você não ficou com nota vermelha, não, cavalinho. Ficou com nota boa. Não. Nota vermelha, eu não fiquei. Eu tenho certeza disso, mas... Eu fiquei com nota boa. Quem é que tá falando? Eu não sei quem tá falando. Maria, senhor. Maria? Não seria eu. Ai, gente, depois vocês entram lá e vejam. Vamos começar a aula, senão não dá tempo. Depois vocês entram lá e vejam, vai. Vamos começar a aula, senão não dá tempo. Peguem aí na apostila, na página 51. Oi? É atividade avaliativa 1? Isso. Não é a média do segundo bimestre, é? É a média do segundo bimestre? É a média das 3 primeiras semanas. É a sua primeira nota. Putz, me lasquei. Por quê? Fiquei com 5 em inglês.
Mas daí aí você tem, ó, você tem mais 3 semanas que vai ser sua segunda nota. E depois as últimas 4 semanas que vai ser sua terceira nota. Dá para recuperar ainda, por isso que vocês têm que prestar atenção na aula. Por isso que eu pego no pé de vocês. Então vamos lá, dá tempo, dá tempo. É só assistir os links que a gente manda. É que vocês têm preguiça, né? Alguns têm preguiça, aí não assiste, aí fica com dificuldade. Então vamos lá, gente, começando a aula. Ângulos. Hoje nós vamos falar sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá bom? Você já sabe o que são ângulos, né? Vocês já viram lá na quinta série, depois na sexta. E agora que vocês estão aqui no 7º ano, vocês vão ver novamente. Então vamos lá. Você já viu em diferentes situações do cotidiano onde nós podemos identificar a ideia de ângulo, tá? Então, nós encontramos alguns exemplos na arquitetura, na engenharia, nos objetos, etc. Então, eu quero que agora vocês olhem essas 6 figuras que vocês têm aí. E me respondam qual unidade de medida que pode ser usada em todas essas imagens? Para a gente medir alguma coisa nessas imagens. Qual é a unidade de medida? Quem sabe me dizer? Pessoal, vamos lá. Abre aí o fone de vocês e me respondam. Professora, Nós estamos falando em quê agora? seriam graus ou ângulos? Isso, seria graus. Graus, unidade de medida, graus, exatamente. A letrinha A aí é graus. Agora, o que o grau mede? O que o grau mede? Isso, exatamente, o ângulo. Muito bem. Agora, vamos pensar. Olha aqui. Onde que a gente consegue ver uma angulação aqui na primeira figura? Quem sabe me dizer? Na Quem sabe posição me... que o taco tá no chão ou essa ponta que tá meio virada para dentro? Isso, aqui ó, na ponta da lança a gente consegue ver o que aqui? Uma abertura, né? Ó, aqui ela forma uma angulação, ó, forma um ângulo. Aqui na asa delta, ó, forma um ângulo aqui, forma um ângulo aqui, abertura. Agora aqui, ó, no trilho, forma um ângulo de 90 graus aqui no chão. No campo de futebol também, ó, tá vendo aqui? No canto forma angulação. Aqui nas marcações forma ângulo de 90 graus. Aqui na bailarina, ó, no pé dela, ó, forma uma angulação na hora que ela faz o giro. O skatista, quando ele dá um giro no ar, ele forma uma angulação. Aqui também, ó, na escada. Então, aqui tudo a gente consegue ver ângulo aqui, tá? Bom, agora vamos pensar numa volta toda. Oi? Já enviei. Beleza, ótimo. Outra coisa que eu falo para vocês, quando forem fazer essa prova aí, pessoal, sabe o que vocês têm que fazer? Com tempo. Verifique o material de vocês, consultem. Não faça correndo as coisas que vocês estão tirando nota baixa. Então, tem que fazer com muita, muita, muita atenção. E assistir aqueles vídeos aula que manda lá no roteiro de vocês, tá? Que é do Portal Objetivo. Assistam. É muito importante que vocês assistam, tá? Então, vamos lá. Na letra C. Numa manobra de 900 graus, quantas voltas no ar o Bob deu? Então, vamos pensar lá. Quanto que tem uma volta? Quantos graus tem uma volta? Quem sabe me dizer? 360. Isso, 360 graus. Agora, imaginem que ele fez uma manobra de 900 graus. Quantas voltas ele deu? Quem sabe me dizer? 2,5? Isso, 2,5. Por quê, Cavalinho? Porque soma 2 voltas e ainda tem 60, que vai 120. Aí vai... Não, ó, vamos lá. 360 mais 360 dá 720. Sim, Falta quanto para 900? 720 Para 900? e 80. 180. E 180 é o quê?
Meia volta. Isso. Então, 900 graus, o giro dele deu 2 voltas e meia. 2 voltas de 360, mais meia volta de 180. E aí dá um valor de 900 graus, tá? Então, agora vamos para a letra D. A letra D está falando assim, agora imagine um skatista no chão. Se ele estiver olhando para o leste e der um giro de 180 graus, para que sentido ele se voltará? Ou seja, para que lado ele vai olhar? Quem sabe meio? Não, ele está olhando para o leste. Se ele dá um giro assim de 180 graus, ele vai olhar para trás. Que lado que ele vai olhar? Esquerda. Não. Leste? Oeste. Isso. Se ele está olhando para frente, ele dá um giro de 180 graus, ele vai olhar para trás. Se ele está olhando para o leste, ele vai passar a olhar para o oeste, tá? Então, vamos lá. Na questão E. Na figura E, a bailarina realizou vários giros. Identifique os giros da primeira para a segunda e da segunda para a quarta. Então, olhem aí o desenho E de vocês. Olha a primeira bailarina para a segunda bailarina. Quantos graus ela fez com a perna dela aqui no chão? Quantos graus, pessoal? Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Ela estava com o pezinho, ela veio e formou um ângulozinho aqui. Quantos graus isso aqui? Oi? 90. Isso, 90 graus. Observe que tem um ângulo reto aqui no pé dela, ó. Então, da primeira para a segunda, foi 90 graus. Oi? Já é para ir responder as perguntas aqui? Sim. Então, vamos lá. Da primeira para a segunda, foi 90 graus. Agora, vamos ver da segunda para a quarta. Quantos graus da segunda para a quarta? Olha lá, ela estava lá na frente, foi com a perninha até lá atrás. Quanto? 180? Isso, 180, meia volta. Ela saiu aqui da frente e foi com a perninha lá atrás. Então, ela deu meia volta, 180 graus. Muito bem. Então, a letrinha A era graus. A letrinha B, o que mede é ângulo. A letrinha C, 2 voltas e meia. A letrinha D para o oeste. A letra E da primeira para a segunda, 9 graus. Da segunda para a quarta, 180 graus. Tudo bem? Entendido esse exercício aqui? Sim. Dúvidas? Oi. Fala a C e a D de novo, por favor. A C 900 graus. Então, ele deu 2 voltas e meias. 2 voltas de 360 graus e meia volta de 180 graus. Qual que é a outra? A D, senhora. A D de dado? Então, ele estava olhando para o leste. Ele deu meia volta, olhou para trás. Ele vai passar a olhar para o oeste, né? Leste-oeste, atrás dele. Beleza? Vocês têm transferidor aí? Quem tiver, pega. Sim. Pega que vai usar agora. Então, vamos lá. Representando ângulos adjacentes. Analise a situação. João estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte. Quando levantou a sua cabeça em 20 graus para olhar a gaivota. Depois da gaivota, ele levantou o pescoço novamente com mais 30 graus para ver a pipa. Então, vocês vão pegar agora o transferidor, traçar uma linha do horizonte, coloca lá aquele risquinho do meio do transferidor aqui na pontinha, né? Pega o transferidor, coloca na pontinha. Bom, quem não tem transferidores faz depois, pessoal. Então, vamos lá. Além desse desenho, vocês também depois vão pesquisar aí, pode ser no dicionário ou no Google, a palavra adjacente. A palavra adjacente é que está próximo, que está junto, figura que possui um lado em comum, elemento que está junto, ou que está junto em uma frase, algo desse tipo, adjacente, tá? Nesse caso aqui, então, ó, coloca o transferidor, a pontinha, aquele risquinho que tem no meio do transferidor aqui em cima do olhinho, aqui, no vértice aqui.
E o zero tem que estar nessa linha reta aqui. Aí vocês vão olhar a abertura, marca um pontinho lá na abertura de 20 graus e aí traceja até o vértice aqui, que é o olho do menino. Aí, novamente, coloca o transferidor aqui, com o zero agora em cima da gaivota. Observem, o risquinho tem que estar sempre aqui do transferidor, tá? Aquele risquinho do meio. E aí, você vai marcar novamente a abertura do transferidor em 30 graus. Agora, lembrando que ele tem que estar aqui nessa reta, o zero, hein? A abertura de 30 graus marcou, beleza. Aí, vocês estão vendo que nós temos dois segmentos diferentes. Ó, nós temos esse segmento da linha do horizonte com a gaivota e depois da gaivota com a pipa. Isso aqui formou dois ângulos, um de 20 e um de 30, tá? Na letra C, ele está perguntando assim, os ângulos 20 e 30 graus formados podem ser considerados adjacentes? Sim ou não? Sim. Por quê? O que são ângulos adjacentes? São ângulos que estão lado a lado, ou seja, que eles têm lado em comum entre eles. Por exemplo, a linha do horizonte com a gaivota, essa linha aqui da gaivota, ela vai fazer parte também da angulação aqui com o olho e a pipa. Então, esse ângulo aqui tem a abertura do horizonte com a gaivota e o ângulo de 30, a abertura da gaivota com a pipa. Então, essa linha da gaivota faz parte dos dois ângulos, por isso que eles são considerados adjacentes, porque são ângulos que estão lado a lado, ou seja, esse segmento aqui, ó, ele faz parte das duas aberturas do ângulo, tá? Então, eu posso considerar ele como um ângulo adjacente, que está lado a lado, ou seja, tem um segmento em comum entre eles. Tudo bem? E aí, depois vocês pesquisem o que é a palavra adjacente aí no dicionário de vocês, quem tiver. Quem não tiver, pesquisa no Google, quem não tem dicionário, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vamos olhar agora esse exercício aqui, ó. Já sabemos que ângulo é a região formada pela união de duas semirretas que possuem a mesma origem, chamada de vértice, certo? Então, aqui nós temos duas semirretas com um ponto P em comum, que é meu vértice, tá? Então, esse lado PA e esse lado PB são os lados dos ângulos, tá? Aqui é a minha angulação, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, aqui, ó, é a minha abertura, a minha angulação. E a PB é o ângulo. Por que eu tenho esse chapéuzinho em cima do P? Porque o P é o meu ângulo, é a minha abertura, é meu vértice, tá? Então, sempre que eu ver esse chapéuzinho em cima de uma letrinha, essa letrinha é chamado de ângulo, tá? Então, veja alguns ângulos desenhados aqui do lado. Eu tenho o ângulo RHB. Observem que o H é meu ângulo, tá? Ele é chamado de ângulo raso. Por que ele é um ângulo raso? Vamos olhar aqui a figura, ó. Se o H é meu ângulo, ele está formando um ângulo aqui de 180 graus. E ângulo de 180 graus é considerado um ângulo raso, tá, pessoal? Tá? É um ângulo de meia volta, é um ângulo raso. Tudo bem? Entendido? Agora, vamos ver esse aqui, ó, PAV. Vamos ver aqui, ó, PAV. Tá vendo que aqui ele tá formando um ângulo de 90 graus? Por isso que é chamado de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Agora, vamos lá. NFC. NFC, tá aqui, ó. Deixa eu fazer com outra cor, que aí diferencia. Vou pegar uma corzinha diferente. Vamos de verde. Então, eu tenho o N, o F e o C, tenho o ETJ e tenho o ILO, ou LOI. Tá vendo? Esses ângulos são chamados de ângulos agudos. Alguém sabe me dizer o que é um ângulo agudo? Quem que lembra o que é ângulo agudo? Vamos lá, pessoal, falem comigo. O que é ângulo agudo? Professora, eu acho que é quando, tipo, é menos que 180? 90. Isso, Menor que 90 graus. Isso. Ângulo agudo são ângulos menores que 90 graus.
Escrevam aí no caderninho de vocês. Então, ângulo agudo são os ângulos menores que 90 graus. Agora, vamos para o próximo. GSM. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. GSM. GSM. Ó, tá aqui, em laranja. E o QD. São ângulos obtusos. Quem é que sabe me dizer o que são ângulos obtusos? Vamos lá. É um pouco menor que 180? São ângulos menores, são ângulos maiores que 90 graus e menores que 180, tá? Então, ângulos obtusos são maiores que 90 e menores que 180, tudo bem? Agora, observem esse último aqui, ó, WXZ. Qual que é o ângulo? Qual letrinha é o ângulo aqui nesse segmento? Que eu acabei de falar. Que tem um chapéuzinho. Qual é a letra? WXZ. Qual que vai ser o ângulo aqui? Professora, é que uma reta passa por cima da outra? Não, olha aqui. Não, olhando aqui, ó. Eu vou fazer um risquinho, ó. Olhem aqui. Me fale qual a letrinha que representa o ângulo aqui nesse segmento. O X? O X. Então, vamos olhar, ó. WZX. Por que que ele é considerado de ângulo nulo aqui? Quem sabe me dizer? Porque ele dá a volta inteira? Não, volta inteira é uma volta de 360 graus. Porque ele não tem. É porque ele tá no zero, ele não tem nenhuma volta? Porque ele não está fazendo abertura, angulação com nenhuma outra semirreta. Observem que o X está aqui, ó. Tem alguma abertura nele com algum outro segmento de reta? Não. Então, ele não está fazendo abertura nenhuma, angulação nenhuma. Por isso que ele é considerado nulo. Ele tem um ângulo menor que zero, porque ele não tem angulação aqui, tá? Certo? Agora, vamos falar sobre os ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, que dá até dor no coração de falar disso. Vamos lá. Observando a figura... Minha mãe ontem. Hã? Porque eu disse para minha mãe ontem. Então, vamos lá. É nada, é facinho isso aqui. Observando a figura abaixo, podemos identificar 3 ângulos. Então, nós temos o ângulo AOB, BOC e AOC. Então, nós temos 3 ângulos aqui nessa figura, ó, tá? Então, observem aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar vocês na tela comigo. Não. Acho que eu sumi com o meu vídeo. Sora, tá você mutada. muda. Você tá muda. É, Sora. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Bom, vamos lá agora. Então, vamos lá. Aqui, nós temos 3 ângulos. O AOB, o BOC e o AOC, tá? Então, nós temos essa angulação. Agora, os ângulos AOB, que é a região azul, e o ângulo BOC, que é a região verde, eles são chamados de ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles têm o vértice O em comum e um dos lados uma semirreta comum, que é a OB. Então, eu tenho AOB e BOC. O BO, ele faz parte das 2 aberturas. Então, eles têm essa semirreta em comum. Eu posso dizer que eles são ângulos adjacentes? Posso também. Por quê? Porque eles têm essa semirreta em comum. Então, aqui eu posso considerar o ângulo AOB e BOC como consecutivo e como adjacentes também. E o que diferencia um ângulo do outro? No ângulo consecutivo, além de eu ter o vértice O em comum, eu vou ter pontos em comum. Como, por exemplo, se eu pegar assim o ângulo AOC, observem aqui que eu vou fazer a angulação dele, ó. Vamos supor que eu tenho, ó, o ângulo AOC. Ele tá pegando a região azul e a região verde, tá? E depois eu vou pegar o ângulo AOB. Vou fazer com outra cor agora, ó. Vou fazer com o roxinho. Então, agora eu vou pegar o ângulo AOB. Então, eu peguei o ângulo AOB. Agora eu pergunto para vocês, esses 2 ângulos que eu
que eu desenhei aqui, o AOC e o ângulo AOB, eles são consecutivos? Sim. Por quê? Porque além de eu ter esse lado AO em comum, eu também tenho regiões em comum. Observe que a região azul, ela faz parte também da região da minha abertura do ângulo AOC. Observe aqui, ó, nesse ângulo amarelo, ele não está pegando a região azul? E olha o ângulo roxinho, ele não está pegando a região azul? Então, esses dois ângulos, eles têm em comum os pontos da região azul. Então, eu posso falar que eles são consecutivos porque eles têm esse lado em comum, a O, tem o vértice em comum e tem pontos em comum também. Agora, eles não são adjacentes, porque os adjacentes não podem ter pontos em comum, eles só podem ter uma semi-reta em comum. Agora, região em comum, pontos em comum, eles não podem ter. Então, o que diferencia o consecutivo do adjacente são regiões de ponto comum. Tudo bem? Entendido? Entendido, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer os exercícios que a gente vai entender melhor. Vamos lá. Você sabia que a ideia de ângulo agudo é bem antiga? Sabemos. Isso analisando como são as pontas das flechas dos povos da Idade da Pedra, passando pela Idade dos Metais e chegando até os nossos dias. Isso vocês já viram em história, não viram? A ponta aguda dá mais direção pela aerodinâmica e penetra com mais facilidade no animal a ser caçado. Não é à toa, pessoal, que a ponta do avião ela é aerodinâmica. Por quê? Porque ela consegue passar pelo vento mais rapidamente. É por isso que a lança também ela é pontuda para ela ter aerodinâmica mais rápida para penetrar no animal. Então, quanto mais pontuda for o objeto, mais ele desliza, tá bom? Então, vamos lá. Que os antropólogos que estudam sociedades indígenas e tribais apresentam-nos também outros indícios. Para produzir fogo com eficácia, eles esfregavam 2 gravetos. A posição ortogonal, ângulo de 90 graus, que era mais eficaz. Então, eles pegavam o graveto, sempre que vai fazer uma fogueira, sempre vocês observam que está fazendo o ângulo de 90 graus, né? É para que o fogo pegue mais rápido lá. Bom, demonstre os seus conhecimentos. Vamos fazer junto isso aqui para vocês entenderem, para depois vocês conseguirem fazer a tarefa de vocês. Então, vamos lá. Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. No caso de afirmação ser falsa, identifique o erro. 2 ângulos consecutivos, eles são adjacentes? Verdadeiro ou falso? Olha aqui, vamos voltar aqui. Eu marquei o ângulo AOC, que é o ângulo amarelo. E depois eu marquei o ângulo AOB, que é o ângulo roxo. Eles são consecutivos. Eles são adjacentes aqui? Adjacentes não podem ter pontos em comum aqui. Então, nesse caso, vamos ver esse caso aqui, ó. Eles não são adjacentes. Essa é falsa. Por quê? Porque eles têm região em comum, ó. Então, eu tenho o ponto lá. AOB. Tô pegando essa região toda aqui, ó. AOB. E tô pegando AOC, tô pegando essa outra região aqui. Então, essa região aqui, ó, ela faz parte do ângulo consecutivo, pontos em comum. Ela não faz parte dos ângulos adjacentes. Porque ângulos adjacentes não têm partes em comum da angulação, somente segmento de reta. Tudo bem? Entenderam a diferença aqui? Consecutivo tem pontos em comum, adjacentes não. Beleza? Agora, 2 ângulos adjacentes são consecutivos? Aí sim. Por quê? Vamos ver um exemplo. Vou até tentar desenhar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho essa angulação aqui, ó. O, A, B. E depois eu tenho B, O, C.
BOC. Então, ó, se eu tenho AOB e BOC, eu tenho duas angulações diferentes. Não tenho pontos em comum, mas eles são consecutivos também? Eles são consecutivos, porque para ser consecutivos, basta eu ter apenas um vértice em comum entre eles, que ele é consecutivo. Nesse caso aqui, ó, o OB, ele pertence aos dois segmentos, ó, as duas aberturas de ângulo. AOB, eu tenho uma abertura, e BOC tem uma outra abertura. Eles são adjacentes porque eles têm esse segmento OB em comum, e eles são consecutivos também, porque eles, além dele ter o vértice em comum, ele tem esse segmento de reta também comum OB. Apesar que eles não têm aqui pontos em comum, mas nesse caso aqui, como nós estamos falando em ângulos adjacentes, eles têm o quê? Tem um segmento em comum entre eles, portanto, eles são consecutivos também. Porque vamos voltar aqui em cima, ó, ângulos consecutivos, além dele terem o vértice, eles têm os lados da semirreta OB em comum também, ó. Vendo que foi falado aqui no começo? Então, vale para esse daqui. Então, consecutivo nem sempre é adjacente e todo adjacente é consecutivo. Tá? Essa é a diferença dos dois. Agora, vamos observar aqui, ó. Observe a figura a seguir e indique dois pares. Oi? Então, eu fiquei com dúvida, eu não entendi muito qual é a diferença entre o primeiro e A e a B. Aqui a diferença? A diferença... Ó, dois ângulos consecutivos são adjacentes? Ó, dois ângulos consecutivos. Nesse caso, eu estou explicando para vocês o ângulo, ó, AOB. Então, eu estou pegando esse ângulo AOB. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui para diferenciar. Ó, AOB. Então, eu tenho esse ângulo laranja aqui, ó, que está pegando toda essa região, ok? E depois eu peguei o ângulo AOC, que é esse ângulo roxinho aqui. Observem que esse laranja e esse roxinho, ó, eles estão pegando toda essa região aqui, ó. É como se eu tivesse... Vamos pensar que essa região está pintada em amarelo, tá? Essa região toda pintada em amarelo aqui. O ângulo roxo e o ângulo laranja, ele está pegando essa região, ou seja, eles têm pontos em comum. Quando eu tenho pontos em comum, eles são consecutivos, tá? Agora, aqui embaixo, eles... Oi? É que alguém tá com a câmera... câmera não. Microfone ligado, tá fazendo barulho. Ó, então presta atenção aqui, além dessa região aqui pintada em amarelo que pertence aos dois ângulos, eles têm também uma semirreta em comum, que é a reta OA. Então, AOB e AOC, esse segmento AO está nas duas retas, ou seja, eles têm uma semirreta em comum nos dois ângulos, ó. Tá? Então, esse lado AO, ele pertence aos dois ângulos, AOB e AOC. Então, essa reta em comum aqui, ó, faz dele ser consecutivo também, além dessas regiões em comum aqui, que participam os dois ângulos. Já nesse segundo aqui, que eu dei o exemplo para vocês, ó, eles vão ter em comum o quê? A reta OB. Então, adjacentes, eu peguei o AOB e depois eu peguei o BOC. Eles são consecutivos, porque ele tem esse segmento OB em comum entre eles, e eles são adjacentes, por quê? Porque eu também tenho essa reta em comum entre eles, e tá lá de um ladinho do outro. Um do ladinho do outro é considerado ângulo adjacente também. Tudo bem? Vamos ver esse exercício aqui que você vai entender um pouquinho melhor a diferença. Ó, o que é ângulo adjacente? Indique dois pares de ângulos adjacentes. Então, vamos lá. Ele pegou aqui o ângulo AOM. Então, ele pegou aqui, ó, AOM. Pegou esse ângulo. Ó, esse ângulo aqui, ó, AOM. Peguei uma canetinha. Então, ele pegou esse ângulo AOM, certo? E depois ele pegou MOB. MOB. São ângulos que estão um ladinho do outro. Então, ele tem esse MO aqui, ó, como uma reta em comum entre eles. Então, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá?
Então, pares de ângulos adjacentes são ângulos que estão um ladinho do outro e que têm uma semirreta em comum entre eles. Ok? Qual outro que a gente pode ver aqui? Ele pegou BOC. Então, vamos lá. Vou pegar uma outra corzinha aqui, um azul. Ó, ele pegou BOC. Então, ele pegou esse ângulo aqui, ó. BOC. E aí, ele pegou COP. COP. Ele pegou esse outro ângulo aqui. Deixa eu pegar agora aqui. Uma outra cor, vermelho. Aí, ele pegou o ângulo COP. COP. Então, ó, tá vendo que esse CO aqui, ó, ele faz parte dos dois ângulos, ele faz parte do BOC e ele faz parte do COP. Então, eles têm em comum... Avaline, desliga o microfone. Então, eles têm aqui esse segmento em comum. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes. Além de eles estarem um do ladinho do outro, eles têm um segmento em comum. Ok? Dúvida aqui? Obrigada. Agora, vamos lá. Se eu pegar o ângulo DON, vou apagar agora. Vamos lá, DON. Vou pegar o ângulo DON. Pega a canetinha amarela. DON. DON. Ele tá aqui, ó. Ele tá fazendo um ângulo de 90 graus aqui, certo? DON, ó. Ele formou um ângulo de 90 graus aqui, certo? Agora eu vou comparar com DOC. Onde é que tá o C? O C tá aqui. Então, eu vou pegar uma outra corzinha e vou lá, ó, DOC. Vai formar esse ângulo aqui, ok? Agora, eu posso dizer que eles são adjacentes ou eles são consecutivos? Justifique a sua resposta. Observem que essa região amarela aqui, ó, ela tá pegando a mesma região do laranja. Ou seja, eles têm pontos em comum nessa região. Eu posso dizer que eles são adjacentes quando eu tenho pontos em comum? Não. Quando eles têm pontos em comum, assim, pegando a mesma angulação, eles são ângulos consecutivos. Vamos voltar aqui em cima, ó. Quando eu tenho a região azul aqui, que tá pertencendo os dois ângulos, eles são ângulos consecutivos. É o mesmo que está acontecendo aqui, ó. Como eu estou pegando o DON e o DOC, está participando da mesma região aqui, ó, eles são considerados ângulos consecutivos, porque eles têm pontos em comum na mesma região aqui. Tudo bem? Pessoal que está riscando a tela, por favor. Tudo bem? Entendido esse aqui? Então, nesse caso aqui da letra B, eles são ângulos consecutivos, porque eles têm pontos em comum na região, tá bom? Agora, vamos lá. Represente os ângulos POQ e COQ e classifique-os como adjacente ou consecutivo. Então, vamos lá. Eu peguei o ângulo POQ, beleza. Ó, tô pegando essa região aqui, ó, POQ. Depois eu peguei o ângulo COQ. Vou fazer em outra cor, ó. COQ, essa região aqui. Observem que essa região aqui amarela com laranja são pontos em comum. Eu posso dizer que eles são consecutivos ou adjacentes? Quem sabe me dizer? Quando eles têm pontos em comum, regiões em comum. Ele é adjacente ou consecutivo? Consecutivo, Sora? Sim, consecutivo, porque eles têm pontos em comum. A abertura da angulação aqui, ó, faz parte dos dois ângulos. Então, essa região aqui é comum entre os dois, tá? Então, nesse caso aqui, eles são ângulos consecutivos, beleza? Bom, agora, pessoal, na questão 4, tá bem diferente da apostila de vocês, que é uma errata, tá? Na apostila de vocês está escrito assim, ó, calcule o valor do X, não é? Então, no meu desenho estava completamente diferente do de vocês. Aí eu coloquei lá, 42ZXW22. Eu tenho que descobrir o valor do X. Como que eu vou fazer isso aqui? Olha, quem sabe me dizer quanto que vale meia volta? Alguém sabe me dizer? 180 graus? Isso, 180 graus, muito bem. Então, eu vou ter que somar tudo isso aqui e tem que dar 180 graus. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Vamos lá, ó, fazer aqui do ladinho onde tem espaço, ó.
42 graus, mais o W, mais o Z, perdão, mais o Z, mais o X, mais o W, mais 22. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então, eu peguei lá 42 mais Z, mais X, mais W, mais 22, igual a 180 graus. Agora, observem aí a figura de vocês. A abertura do ângulo Z até o ângulo X aqui, ó, quantos graus ele está formando aqui, ó, esse quadradinho aqui? O Z mais o X. Quem sabe me dizer? Pessoal? Oi? Seria o Z mais o X? O Z mais Calma. o X. Quantos graus ele está formando aqui? Eu acho que 90. Isso, ó, o ângulo reto, o quadradinho, ele vale 90 graus. Então, o Z mais o X aqui, ó, esses dois aqui junto, ó, eles vão valer 90 graus, tá? Então, o Z, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha de outra cor. Vou pegar o laranja agora. Então, vai ficar lá, ó, 42 graus. Aí, eu vou pegar aqui o Z mais o X, eles valem quanto ali que tá marcando? 90 graus, não é? Não é aqui, ó, tá formando um ângulo reto de 90 graus? Aí, eu vou somar mais W, mais 22 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Bom, agora, ó o que eu vou fazer. Eu vou somar o que eu tenho de graus aqui no começo, ó. Tem 90 mais 42 mais 22 vai dar quanto isso aqui, pessoal? Quem sabe me dizer? 90 mais 42 dá 132 mais 22. 154, Sora. Isso, 154 graus. Então, eu somei todos os graus, deu 154 graus, mais o W, que continua aqui, igual a quanto? 180 graus. Quem sabe me dizer como que eu continuo essa conta aqui? O que que eu faço agora com o W? Para eu achar o valor dele. Menos 154. Isso, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar lá assim, ó. Vou deixar o W no primeiro membro, né? E vai ficar assim, igual a 180, que já está, permanece. E vou tirar, né, o que era 154 positivo, vem para o segundo membro, 154 negativo. Então, vamos lá. 180 menos 154 dá quanto? 26. Isso, muito bem. O W, então, ele vale 26 graus, tá? Então, vamos lá. Se o W vale 26, ó, vou pôr ele aqui, ó. 26 graus. Agora, observem aqui no desenho de vocês. Tá vendo que aqui tá formando um ângulo de 90 graus de novo? Então, o W mais o X aqui, ó, no desenho de vocês, formam 90 graus também, não forma? O X mais o W aqui, ó, não tá formando 90 graus também no desenho? Forma. Forma, né? Então, se o W vale 26, quanto que vai valer meu X aqui para 90 graus? Quanto é que falta para 90 graus? Faz aí, ó, 90 graus menos 26, vai dar quanto? R$74? Não, 64. 64. Isso, 64 graus, muito bem. Então, o X vale 64 graus. Se o X mais o Z vale 60 graus, quer dizer, 90 graus, quanto que vai valer o Z aqui? Quem sabe me dizer? O Z também vai valer 26, né? Olha, é ângulo complementar do outro. Ó, vendo? O W e o Z não tá aqui como cor de rosinha, eles têm mesmo valor, ó. Então, os dois vai ser 26. 64 mais 26 dá 90.
e 64 mais 26 dá 90, que são os dois ângulos de 90 graus que formou aqui. Então, o valor do x é 64 graus, o valor do W 26 e o valor do Z 26 também. Tudo bem? Entendido esse aqui? É só pegar tudo que vocês têm, igualar a 180, achar o valor de um, fazer a diferença do outro. Beleza? Então, vai ficar para vocês fazerem de tarefinha a tarefa 23 aí, tá bom, pessoal? Oi? Era pra ter essa A, B, C, D na apostila? Então, era, mas não tem. A de vocês não tem. Veio diferente, eles fizeram uma atualização, uma errata aí, tá? Então, vai ficar a tarefinha 23 para vocês fazerem a de tarefa, que é de acordo com isso daí. De novo, eu vou falar. Quem ainda não fez as atividades, corre no Moodle para fazer hoje à tarde. E assistam, pessoal, aqueles links que a gente manda lá na semana do roteiro. Assiste, que aquilo lá ajuda muito vocês, tá bom? Tem gente que não está assistindo e está tendo muita dificuldade na hora de resolver os exercícios. Então, assistam. É muito, muito, muito importante que vocês assistam aqueles links. Tudo bem? E qualquer dúvida, é só me chamar lá na Agenda Edu. Tudo bem? Combinado? Beijo para vocês. Bom estudo aí. Até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.